O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deu novo prazo de 2 semanas a Vladimir Putin sobre o avanço pela paz e, ao mesmo tempo, mostrou postura mais dura, afirmando apoiar ataques ao território da Federação Russa. Muitos propagandistas russos já se apegaram à formulação de Donald Trump, que disse que em 2 semanas veremos quem exatamente está atrasando todo o processo de paz, sugerindo que talvez não seja a Rússia, mas sim a Ucrânia, e que ela deveria ser punida. A Rússia afirma que a pauta do encontro entre Putin e Zelensky não está pronta, então não haverá cúpula entre eles em breve. Vamos analisar a cronologia das declarações recentes e, nas últimas 24 horas, o que elas significam e quais pressões restam para Donald Trump. Ou será que em 2 semanas ele vai repetir que dará mais tempo sem sanções e assim por diante? Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 23 de agosto. Agora vamos falar sobre tudo em ordem. Vamos discutir essas novas 2 semanas de Donald Trump, o apoio aos ataques contra a Rússia e as negociações que ficaram completamente paradas. Antes de começarmos, peço que você se inscreva-se neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. Começamos com a última promessa de 2 semanas do presidente americano Trump, feita ao vivo no Todd Starnes Show. Ele disse algo como: "Eu diria que em 2 semanas saberemos se há progresso na resolução da guerra da Rússia contra a Ucrânia." Essas foram as palavras dele. Depois disse que se não funcionar, será preciso mudar a tática. Trump não detalha como nem o que pretende fazer. Ao mesmo tempo, ele postou na rede social Truth Social algo que, na diplomacia tradicional, seria chamado de sinal de moral elevada. Citação: "É quase impossível vencer uma guerra sem atacar o país agressor." Em seguida, há uma metáfora esportiva sobre defesa sem ataque e uma acusação a Joe Biden por não fornecer armas ofensivas à Ucrânia, forçando-a a se defender e não vencer a guerra. Parece ser uma mensagem clara que a mídia americana transmitiu sem cortes. E alguns declararam que isso é um sinal para Moscou, de que ele estaria pronto para revisar sua doutrina em relação ao fornecimento de armas para a Ucrânia. Outros disseram que, na verdade, não houve nenhum sinal aqui. Isso é apenas uma justificativa para a situação que temos hoje e uma tentativa de culpar Joe Biden por isso. Já o Wall Street Journal escreve que o prazo de 2 semanas e a ameaça de demissões, sanções ou tarifas em massa, caso não haja avanços. Esse é mais um blefe do Donald Trump. O jornal destaca que o Donald Trump já usou esse tipo de timing antes. A cúpula do Alasca com Putin não trouxe avanços, as sanções não foram impostas antes e provavelmente não serão agora. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Putin só se reunirá com Zelensky quando a pauta estiver definida. Essa pauta ainda não está pronta, portanto, não haverá negociações em um futuro próximo. E aqui eu destaco que o Lavrov começou a aparecer de repente nas emissoras de televisão americanas, o Putin também começou a aparecer por lá. E o Trump, na verdade, conseguiu fazer o impensável. Ele legitimou os russos. Essas criaturas agora aparecem publicamente na televisão americana. Como vocês sabem, isso não é um vazamento de bastidores. Não haverá negociações entre Putin e Zelensky em breve. Essas são palavras de Lavrov ao vivo na National Broadcasting Company News, que foram repetidas pelas principais agências. Ele não apenas fez uma declaração, mas depois suas palavras ainda foram citadas novamente. O The Guardian diz que, nesse contexto, a semana após o Alasca e o progresso estão escapando. Trump volta a ameaçar com sanções. A Rússia afirma publicamente que não há pauta, logo não haverá encontro entre Putin e Zelensky. É importante registrar que o apoio aos ataques ao território russo por parte de Trump não é uma ordem para os militares, é apenas uma postagem política em uma rede social. É assim que devemos encarar isso. A ABC transmite com cuidado a fala de Trump, ligando-a ao fato de Moscou esfriar as perspectivas da cúpula. Resumo do que disseram: não dá para vencer uma guerra sem atacar o agressor, e assim termina. Isso é simplesmente uma constatação de fato por Trump, nada além disso. O que resta, em termos de fatos? O prazo é de 2 semanas. O de 1 semana foi registrado publicamente, mas não é termo jurídico, apenas declaração política. As tarifas e sanções, por enquanto, são apenas palavras, ou seja, a ameaça ainda está só no discurso. Após a cúpula no Alasca, elas não foram aplicadas, e não há nenhuma expectativa de que sejam aplicadas depois.
A Rússia diz que não há pauta, então Putin e Zelensky não se encontram. Kiev mantém a posição de exigir garantias reais de segurança e não está disposto a fazer um acordo a qualquer custo. Vamos analisar o significado disso. Primeiro, 2 semanas. Segundo, não é ultimato jurídico, mas estrutura política. E é preciso entender que Trump faz isso com frequência para manter a pauta das notícias e pressionar seus interlocutores. Traduzindo do político para o humano, Trump deixa para si uma janela de manobra. Pode virar para a direita e impor sanções, ou para a esquerda e anunciar mais uma pausa. Ele não deu nenhum detalhe específico e não formalizou nada juridicamente. Ele diz, ouçam, vamos dar 2 semanas e ver o que acontece. Nada de concreto. Segundo, essa postagem na rede social da Organização das Nações Unidas apoiando ataques contra a Rússia é um sinal tanto para Kiev quanto para Moscou ao mesmo tempo. Para a Ucrânia, é como dizer, entendo vocês, atacar a Rússia é necessário. Bem, o Joe Biden era ruim, era preciso atacar, mas ele não permitiu isso a vocês. Para Moscou, isso sugere que, se continuarem resistindo, posso legitimar a doutrina ucraniana de atacar o território russo. Mesmo assim, isso é só uma postagem em rede social, não uma diretriz do Pentágono nem ordem militar. Nesse contexto, Trump finge ser bobo. Vou explicar o motivo. Porque é vantajoso para o Kremlin mostrar que são Zelensky e Trump que defendem a guerra, enquanto Moscou defende uma pauta sobre a qual se pode negociar. Claro que essa pauta não existe. Eles dizem, sejamos concretos, alcançamos o zen, estamos calmos e defendemos uma pauta, enquanto Trump e Zelensky querem guerra. O que querem afinal? Um defende atacar a Rússia, outro discorda e propõe concessões. O terceiro motivo é que isso é conveniente para Moscou, já que uma pauta pronta para o Kremlin implica concessões antecipadas. São os limites territoriais, o status da Ucrânia fora da OTAN, a limitação de armamentos e o veto da Federação Russa em garantias de segurança para a Ucrânia. E é exatamente sobre isso que Lavrov vem falando já há alguns dias. Como ele diz, discutir garantias sem a participação da Rússia é um caminho para lugar nenhum. Essa é a linha que bloqueia qualquer automatismo no fornecimento de armas e sanções. Armas para a Ucrânia, sanções contra a Rússia. Quarto, o que realmente pode mudar a tática de Trump? Ele diz, daqui a 2 semanas eu vou mudar a tática. Talvez, se 2 semanas se passarem e não houver sanções novamente, significa que foi apenas um ruído tático, apenas uma pauta informativa. Se a Casa Branca impor sanções secundárias contra os compradores de petróleo russo e talvez até contra os vendedores desse mesmo petróleo e as sanções forem direcionadas ao seguro marítimo e à frota fantasma. Além disso, um pacote de armamentos de longo alcance para a Ucrânia. Não sei, talvez mísseis, drones ou defesa antiaérea. Então Moscou realmente vai enfrentar uma mudança no equilíbrio, não só em palavras, mas de fato. Por enquanto, vemos uma coisa. Trump, bem, como ele insinuou, supostamente permite que a Ucrânia jogue no ataque em palavras, enquanto o Kremlin compareceu publicamente à reunião, encurralado, sem frases ou pauta, assim toda Kiev ouve. O alerta sobre os ataques é positivo, mas apenas político. Mas o principal são as garantias de segurança do tipo do artigo 5 da Carta da OTAN e o acionamento automático do fornecimento de armas e da imposição de sanções contra a Rússia. Sem isso, esses prazos de 2 semanas não significam absolutamente nada. Os europeus também têm insistido nisso em seus briefings nos últimos dias, e isso é o principal agora. A Ucrânia, apesar da pressão informativa com os europeus, busca impor sua posição sobre garantias de segurança. E como conclusão, posso dizer que não temos uma crise de diplomacia como muitos podem afirmar agora, temos uma crise de sinceridade. Porque todos tentam enrolar, todos tentam blefar, agradar e tentam se mostrar como os mais espertos. E Trump promete mudar a tática em 2 semanas, mas não diz exatamente com o que ele pretende atacar. O Kremlin atrai com uma suposta disposição para um encontro com Putin, mas só depois que a Ucrânia concordar em discutir uma pauta que seja conveniente para Moscou. Kiev mantém a linha de exigir garantias de segurança sólidas e não joga no mundo de papel, onde simplesmente algo está escrito e nada mais. Ou seja, as próximas 2 semanas não serão sobre o encontro do século, como alguns meios de comunicação americanos já chamaram, mas sim sobre testar se Washington realmente tem alguma alavanca de pressão. Ou então serão mais 2 semanas de novo. Depois aqui eu coloco reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio.
Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Até mais.